Shalom. Desejo Boker Tov. São 9 horas e 44 minutos. Conforme eu deixei escrito, ontem eu terminei de escrever de madrugada, mas me deu sono, eu fui dormir e disse que a primeira coisa que faria, no dia seria gravar o vídeo e colocá-lo no ar para que vocês pudessem estar acompanhando. É importante, que esse acompanhamento seja feito lição a lição, porque evita, por exemplo, da pessoa escutar uma coisa, não entender por quê, porque não escutou o estudo anterior. Então, para evitar perda de tempo para você e para mim, é interessante, se você não assistiu ainda a colheita do joio e nem a colheita do joio B, que antes de assistir esse que é o C, assista os dois anteriores, para estar por dentro do que está acontecendo e também para poder ter um aprendizado melhor, porque muita gente me pergunta coisas que estão contidas numa apostila que eu passei há 10 dias para a pessoa. E aí eu digo, está na apostila a resposta. Ainda não pude começar a ler. Você não pôde começar a ler? Qual realmente é a sua vontade? Qual realmente é o seu chamado, Porque eu creio que a coisa mais importante que exista, é estarmos próximos do nosso Pai, principalmente nesses momentos que atravessamos, em que logo tudo irá modificar. Agora, se você está dando prioridade a coisas mundanas, ao estudo da palavra, como eu já disse para alguns, eu não vou mais responder aquilo que eu já passei, porque não tem mais tempo e tem muita gente perguntando, ok? Mas vamos lá, vamos fazer uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti por mais esse dia de vida, agradeço a Ti por estar aqui, podendo gravar mais uma parte do estudo. Agradeço a Ti por ter me dado esse conhecimento, agradeço a Ti por ter passado para mim esses pequenos detalhes que modificam toda a história. E agradeço a Ti, Pai, por poder estar passando isso para aqueles que realmente estão interessados, para aqueles que realmente são chamados por Ti. Eu agradeço em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, então, conforme eu estava dizendo, nós vamos estar iniciando hoje a parte 19 da nossa apostila Grande Tribulação, a parte 13 dos Sinais dos Tempos, e já a parte C sobre a colheita do trigo. Para que nós possamos iniciar essa parte de hoje, lembra que no finalzinho da última parte, eu coloquei que nós iríamos começar a enumerar pontos, para que o estudo se tornasse, vamos dizer assim, mais fácil, de maior assimilação, mais fácil assimilação, tanto para quem estuda como para que eu possa passar a vocês. Então nós encerramos ontem, com o ponto número 1. Então hoje nós vamos partir para o ponto número 2. E antes de partir para o ponto número 2, nós vamos estar lendo 2 versículos que muita gente, inclusive eu, no passado, não associava esses 2 versículos à parábola do joio e do trigo. E por esse motivo, tanto eu como eu sei que a maioria das pessoas, acabo entendendo de forma completamente contrária ao que a Yahushua realmente quis dizer.
com esse texto, com esses dois textos, né? Esses textos estão contidos em Mateus, né, no capítulo 9, o versículo 37 e 38. Versículo 37 e 38, ok? Vamos à leitura então. Então disse aos seus talmidim, discípulos, né? A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Observem, em um primeiro momento, né, devido ao contexto logo acima, né, se vocês verem os versículos que precedem estes, né, possivelmente quase todo mundo se engana, né, e esse engano nos levará a achar que Hamashia falava, né, de colher os que haviam de ser redimidos. Mas como eu já expliquei no estudo anterior, né, nós devemos sempre estar atentos e antenados, né, no contexto geral da palavra, porque a palavra é um plano que tem começo, meio e fim. Então não adianta nós queremos no meio dele colocarmos coisas que não tem nada a ver, né, para que o plano ocorra. Como ontem eu conversava com um irmão, que este crê no arrebatamento dos santos, e eu disse a ele, você não pode colocar uma coisa no meio da história que não faz parte dela, né? Então, para isso, nós temos que prestar muita atenção em tudo que nós vamos aprendendo. Por isso que o Mashiach disse que quando ele enviasse o Espírito do Pai, esse Espírito nos faria lembrar. Agora, para lembrar, nós temos que ter na nossa mente muita, aliás, né, informação da palavra. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, estou falando sobre versos, e de repente essa pessoa me diz, não li esse verso ainda. Realmente vai ficar difícil essa pessoa entender a verdade. Porque a verdade não é entendida pelo que eu explico. Ela é entendida por aquele material que você já tem dentro de você, que o Espírito vai lá e une as coisas. E aí faz plim e você acaba vendo. Eu sou um mero ajudante que, vamos dizer, eu coloco uma diretriz na coisa. Mas se não houver da parte do estudante a vontade de buscar, a vontade de conhecer, a vontade de ler, a vontade que só o Pai nos dá, que nós sabemos, como já dissemos nesse estudo, que nenhum sequer busca a Yahu, né? A menos que ele nos chame. Então, nesse caso aqui, por exemplo, todo mundo, na cristandade inteira, diz que o Mashiach estava falando de pedir mais ceifeiros, né? Que a seara seria muito grande, pelo fato de que nos versos anteriores está o próprio Matityahu diz, né, mas isso da parte dele, uma observação dele, ele diz que o Mashiach ficava triste, né, ao ver aquele povo desgarrado, perdido, sem um pastor, né, ovelhas sem pastor. E logo em seguida ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Então é claro que no primeiro momento o que nós vamos entender disso é que a seara seria grande. Concordam? Agora, se realmente Yahushua nesses dois versículos estivesse falando, né, do que seriam, daqueles que seriam remidos, né, ele estaria dizendo e dando a impressão de que o número seria muito grande. Seria uma enorme contradição em comparação do que ele fala logo depois, em Lucas 18:8.
que ele diz o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Falando com respeito ao Pai, o dia da ira. Quando, porém, retornar o Filho do Homem, aí falando de si próprio, já para vir governar, porventura achará fé na terra? Ora, peraí. Se ele pede para nós rogarmos ao Pai que mande mais ceifeiros, porque a colheita será muito grande, ele entraria numa contradição ao ponto de dizer: será que eu encontrarei fé quando chegar? Então nós temos duas situações aqui. Ou ele não está falando da colheita dos redimidos, porque afinal de contas nós estamos pensando nisso, porque ele diz que ele olhava para o povo que era todo perdido, que não tinha pastor. Eram ovelhas perdidas, como aquelas ovelhas que não têm pastor. Ele não estava falando de pessoas que o seguiam, pessoas que praticavam a vontade de Yahu. E quando ele diz: quando, porém, retornar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, ele está fazendo um questionamento muito forte, um questionamento muito direto, e colocando uma posição dele perante os homens de que será que terá um com fé? O que então leva a mostrar que não serão muitos. Então vamos para o ponto 2. Então, portanto, assim fica evidente, né, de que aqui o Mashiach falava dos ceifeiros que participarão da colheita do joio. Quer ver? Vamos observar aqui em Mateus capítulo 13, 27 a 30, voltando, né, como eu disse que nós vamos voltar várias vezes, à questão da colheita do joio e do trigo. Então, a partir do 27, né, até o 30, diz assim: e ele lhes disse, o dono, né? Desculpem, começa no 27. E diz assim: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Observe, o que o Mashiach pediu para nós fazermos? Que nós rogássemos para que nos fossem enviados mais ceifeiros, porque a seara seria muito grande. E aqui, o dono, que na verdade é Yahu, né, o campo é o mundo, ele está dizendo: deixai crescer ambos juntos, e por ocasião da ceifa, ou seja, quando tudo estiver maduro, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Então, quando ele diz para nós rogarmos para que o Pai envie mais ceifeiros, ele está falando para colher o joio. Observem, tudo na palavra tem a sua lógica e segue um padrão predeterminado por Yahu, o seu plano. No versículo 28 e 30, continuando aqui Mateus 13, nós vemos que o dono da plantação, Yahu, diz: e ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos juntos
até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar. Observe o que diz Yahu: não para, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Observem, se eu plantar rosas e orquídeas, ou margaridas, eu batendo os olhos onde eu plantei, eu vou saber quais são as rosas, quais são as margaridas, não é isso? Mas ele diz: para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Por que ele diz isso? Porque o joio e o trigo são muito semelhantes. Vamos dar uma atenção especial para essas palavras, né, do dono da plantação, de Yahu. Porque ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Aí eu pergunto: tá, então significa que estava crescendo aquilo. Mesmo assim, os ceifeiros conseguiram identificar que tinha joio no meio do trigo, mas o dono da terra disse: não mexa agora para que você não arranque também o trigo. Por dois motivos. Primeiro, porque eram muito parecidos. E segundo, porque eram muito pequenos. Se você fosse mexer com o joio, você poderia sem querer relar no trigo e acabar arrancando a boa semente. E uma terceira, que ainda não era o tempo da colheita. Ou seja, muita coisa ainda haveria de ocorrer antes de que o mal fosse extirpado. Aí surge a pergunta que eu acabei de fazer: mas e depois de ambos estarem crescidos, não existiria o mesmo risco de você ir lá passar, né, como que chama? Que corta? A foice? E cortar o joio junto? Então agora vamos entrar no campo. Eu fui na busca, né, em sites de agricultura. Eu coloquei até uma foto aqui onde aparece um joio e vários trigos em volta, tá? E vocês, quando tiver com a apostila na mão, vocês vão ver qual é a diferença. A foto aí vai dizer tudo, mas os dois são aparentemente idênticos, tá? A diferença é que quando o trigo cresce, né, ele fica pesado, porque ele fica com os grãos, né, do trigo. Já o joio fica em pé, por causa do seu conteúdo. Ou seja, nesse caso o joio é vazio, ele não dá a semente. Então, conforme a figura aqui ao lado, vocês veem que parece tudo trigo, mas tem um que está ereto, está maior que os outros, e os outros vão dobrando devido ao peso do seu conteúdo. Então veja como nenhuma parábola, nada que o Mashiach disse, é simplesmente exemplo. Tudo tem um porquê. Nesse caso, nós estamos vendo que o joio é vazio. E por causa desse vazio, ele fica de pé, porque não há peso para que ele dobre. Que já é uma forma de você identificá-lo em uma plantação. O joio são as pessoas que nada sabem, que estão erradas, mas não escutam por causa do orgulho. E são entregues à operação do erro,
que nós ouvimos lá em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satã, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Yahu lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui estamos falando do joio. Por exemplo, qualquer um de vocês que esteja na internet, ou qualquer um de vocês que esteja na frente de uma igreja, ou qualquer um de vocês que esteja tentando ensinar alguma coisa a alguém, seja qual for a coisa, logo vocês percebem se a pessoa que está à sua frente está querendo aprender ou não. Porque se a pessoa está querendo aprender, ela vai escutá-lo. Depois ela vai pensar naquilo. E se ela está querendo aprender, ela já tem o chamado. E tendo o chamado, com certeza o Pai vai ajudá-la a reter o que é certo daquilo. Então ela vai subir um degrauzinho de meio centímetro no conhecimento. Mas aquele que é joio, por ele não dar atenção, por ele achar que ele sabe, não precisa estudar, por ele achar que, ou seja, por ele ser vazio de informações, mesmo que o Pai quisesse ajudá-lo, não teria como, porque o Espírito é para nos fazer lembrar, é para nos fazer dar nós naquele entendimento, dar nós naquelas informações que nós obtivermos, para nos explicar a realidade. Então, quando a pessoa, não adianta, sabe? Ontem eu escutei, me perdoe aí, irmão, mas eu vou falar porque é um exemplo clássico, né? De quem está completamente boiando. Eu escutei uma pessoa dizer para mim assim: não, eu creio nisso e minha fé é muito alicerçada. Eu disse: então, você crê numa porcaria de uma mentira e nem sabe que a fé não é tua. Aí ele: como assim? Aí eu tive que ler para ele, né? Sois salvos pela misericórdia por intermédio da fé, e a fé é um dom de Yahu. Quando Mashiach disse: se cada um de nós tivesse a fé do tamanho de uma semente, né, de mostarda, que nós poderíamos mover montanhas, ele disse aquilo não para dizer que uma fé do tamanho de uma semente já seria o bastante. Não, para dizer que nem isso nós temos. Não é nato do homem ter fé. Não é nato do homem buscar ao Criador. Não é nato do homem querer o bem. Já o trigo, por sua vez, quanto mais conteúdo tem em si, mais ele vai tender a pender, não é isso? Inclusive porque quanto mais conteúdo tiver alguém, mais humilde ele vai ficar. E uma pessoa mais humilde, a tendência dela é o quê? Se colocar no seu lugar. É uma pessoa que vai crescendo em caráter. E por ele estar dobrado, ele não é pego pela foice. E com certeza, mesmo assim, muito joio ainda consegue passar nessa primeira colheita, mas por pouco tempo. Eu estava lendo, quando é colhido o trigo, depois de colhido o joio, eles são levados a um lugar chamado eira,
que é um lugar alto, com muito vento, onde é lançado para cima, né? Você já deve ter visto isso. Então, aquilo que é vazio, palha, né? Que é o joio, é levado pelo vento. Agora, o trigo, por sua vez, se ele foi arrancado junto com o joio, ele cai ali mesmo, porque ele é pesado. Ele não é levado pelos ventos de doutrina. E é separado para o celeiro. Percebem? A humildade não significa você ser menor. Também não significa ser maior. Mas a humildade, quando nós falamos dela, é em você escutar o chamado de Yahu. É em você não confrontar Yahu. É você não se achar, sabe, perante Yahu. E isso você deve fazer enquanto tem oportunidade. Porque eu digo a vocês agora, como diz o Mashiach, né? Em muito pouco tempo, muitos estarão querendo, mas não haverá mais. O tempo vai terminar. Observe que há séculos e séculos e séculos e séculos antes do Mashiach nascer, Yeshayahu, Isaías, ele nos deixa um recado muito claro em Isaías, né, 55:6. Ele diz: buscai a Yahu enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em outras palavras, as pessoas estão aí comendo, bebendo, dando-se em casamento, como no tempo de Noé, como no tempo de Sodoma e Gomorra. As pessoas estão achando que nós estamos há no mínimo 100 anos de começar a acontecer as coisas que deverão acontecer nos últimos dias. As pessoas estão mais preocupadas com a sua ganância, estão mais preocupadas com a matéria, estão mais preocupadas com tudo que é porcaria. E no momento em que elas perceberem que a bomba já vai explodir, muitos irão querer, mas aí não haverá mais tempo. Quem foi, foi. Quem não foi, não irá. É isso que nos diz Yeshayahu 55:6. Buscai a Yahu enquanto se pode achar, porque vai ter um momento em que não vai mais conseguir. Invocai enquanto está perto. Bom, aqui foi mais um pedacinho de nosso estudo. Eu vou fazer em pedacinhos mesmo, porque a finalização disso só vai conseguir não só entender como segurar a onda aqueles que forem realmente chamados. E como nós não sabemos quem foi chamado, eu poderia fazer num programa só, já dizer logo de cara o que vai acontecer. Mas como nós não sabemos, pode ter gente que já foi chamado, mas ainda está em Babilônia. Pode ter gente que já foi chamado, mas ainda está no início da caminhada. E de repente, o desenrolar desse estudo poderia fazer muitos tropeçarem, se não entenderem os motivos do Pai.
Porque tem gente que ainda não entendeu o que é a soberania de Yahweh. E aí fica difícil. Então, meus irmãos, eu me despeço. Espero que tenham um ótimo dia. São 10 horas e 14 minutos. Eu vou estar aqui trabalhando, já escrevendo o de amanhã. Aproveito para avisar que domingo, aliás, que sábado, depois de amanhã, nós teremos a escola, né? Com a Eliane. No domingo teremos mais um encontro, eu e o Hanan, em Fares Azuis. E claro, teremos o recado diário, né? Amanhã, depois só na segunda-feira. Ok? Então, eu desejo que a paz e a Yahushua HaMashiach esteja sobre ti, sobre os seus. Eu desejo que você seja um daqueles que esteja buscando. Eu desejo que você esteja conseguindo compreender, porque isso significa que você já está eleito. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu desejo uma tarde de shalom, um bom dia para todo mundo. Conforme eu fiz o pedido a algumas pessoas, eu estou precisando de ajuda, tá? Eu e a Eliane, na verdade. E quem puder nos ajudar, seja lá com quanto for, por favor, entre em contato. Vocês sabem muito bem que nós vivemos para a palavra. E shalom, shalom, beijo no coração, beijo na testa. Fui.